Bom dia, senhoras e senhores. Estão me ouvindo? Acho que agora ele Bom dia, senhoras e senhores. Inicialmente, eu queria agradecer muitíssimo a Emerge pelo honroso convite para proferir uma palestra nesse seminário que é tão relevante e sobre um tema que me é tão caro, que é exatamente a participação das mulheres nos espaços de poder. Já há algum tempo eu estou envolvida nessas discussões de gênero e é muito gratificante para mim poder estar hoje aqui para falar para as senhoras, senhores e as meninas que se encontram aqui presentes. Então, eu agradeço à doutora Adriana Ramos de Mello, a responsável pela minha presença hoje neste evento, e cumprimento, né, na pessoa, os senhores e senhoras magistrados, na pessoa do desembargador André Gustavo Correia de Andrade, diretor-geral da Emerge, né, a todas as autoridades aqui presentes, às advogadas e advogados, aos acadêmicos, aos serventuários da Justiça, aos operadores de direito. O meu abraço especial à querida amiga desembargadora Daldi Santana, a professora Leila, quem eu já conheço há tantos anos, uma amiga também muito querida. Cumprimento especialmente a contra-almirante engenheira naval Luciana Marrone, em nome de quem eu saúdo todos os militares, todas as autoridades militares deste auditório, e digo que é uma alegria muito grande estar aqui hoje, né? Cumprimento também as pessoas, as digníssimas autoridades representantes dessa mesa, que ora compõem e que me prestigiam tanto. E o tema, por mim escolhido, versa exatamente sobre a concretização dos direitos femininos ao longo da vigência desta trintenária Carta Cidadã, a nossa Constituição de 1988, e falar sobre a evolução jurídica dos direitos da mulher ao longo desses 31 anos recém-completados, né, de vigência da Constituição de 88, é falar dos avanços históricos em favor da igualdade de gênero e da superação das discriminações odiosas. A expressão "os direitos das mulheres são direitos humanos" foi cunhada nos anos 90 e é, portanto, muito recente, apesar de nós comemorarmos 7 décadas da Declaração Universal da ONU. No Brasil, as primeiras constituições de 1824 e de 1891 asseguraram formalmente o postulado da isonomia. Já a Carta de 1934 conferiu às mulheres o direito ao voto e vedou expressamente privilégios e distinções por motivo de sexo. Uma vedação, inclusive, que se estendia ao pagamento de salários diferenciados. Vai ser também sob a vigência do primeiro governo do presidente Getúlio Vargas que se assegurará assistência médica e sanitária à gestante antes e depois do parto, sem prejuízo do salário e do emprego, garantia que se repetiria nas leis maiores de 1937, de 1946, de 1967, emendada depois em 1969. Porém, a luta exitosa do movimento feminino vai se evidenciar na vigente Carta de 1988, que garante a isonomia jurídica entre homens e mulheres, especificamente no âmbito familiar, que proíbe a discriminação no mercado de trabalho por motivo de sexo, protegendo a mulher com regras especiais de acesso, que resguarda o direito das presidiárias de amamentarem os seus filhos, que protege a maternidade como um direito social, que reconhece o planejamento familiar como uma livre decisão do casal e, principalmente, que institui ser dever do Estado coibir a violência no âmbito das relações familiares, dentre outras conquistas. Essas determinações constitucionais, por sua vez, elas foram complementadas pelas cartas estaduais e pela legislação infraconstitucional, dentre as quais se destacam o novo Código Civil,
que operou mudanças substanciais na situação feminina, a Lei 8.930, de 1994, que incluiu o estupro no rol dos crimes hediondos, a Lei 9.318, de 96, que agravou a pena dos crimes cometidos contra a mulher grávida, a Lei 11.340, de 2006, a famosa Lei Maria da Penha, que penaliza com efetividade os casos de violência doméstica, e a Lei do Feminicídio, a 13.104, promulgada em 9 de março de 2015. São normas que ilustram os significativos avanços que foram operados na proteção dos direitos fundamentais femininos no cenário da história legislativa pátria. E, paralelamente, no plano externo, tratados internacionais sobre os direitos humanos das mulheres foram firmados, a exemplo da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher da ONU, que é conhecida como CEDAW, o Protocolo Facultativo à CEDAW e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, a chamada e conhecida Convenção de Belém do Pará da OEA. Então, como as senhoras e senhores podem perceber, medidas legislativas vêm sendo adotadas tanto na ordem interna quanto na ordem internacional pelo Estado brasileiro em favor das mulheres, o que, sem dúvida alguma, representa conquistas importantes da sociedade como um todo. Uma das mais significativas determinações legislativas, e a doutora Adriana está aqui para implementá-la e concretizá-la, foi a Lei Maria da Penha, que fez emergir, na normatividade pátria, uma nova modalidade de política criminal, aquela que visa defender a mulher das agressões sofridas em âmbito familiar, com um rigor muito maior do que era anteriormente previsto, que, aliás, não havia rigor algum. Não é? Ela resultou de uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que culminou no relatório 54/1 e que concluiu pela omissão do Estado brasileiro com relação ao problema da violência contra a mulher de um modo geral e, em particular, contra Maria da Penha Fernandes, advertindo-nos, Brasil, a adotar medidas efetivas para implementar direitos já reconhecidos nas convenções internacionais. E, complementando a norma, foi editada também a Lei 13.104, que eu me reportei anteriormente, de 2015, que prevê como qualificadora do crime de homicídio e inclui no rol dos crimes hediondos o feminicídio. Ela configura, o tipo configura, quando o homicídio for perpetrado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, que são, basicamente, quando o crime envolver violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição feminina. Na realidade, tanto a Lei 11.340 quanto a Lei 13.104, elas não criaram nenhum tipo penal novo, elas apenas deram um tratamento distinto à violência cometida contra a mulher em todos os seus vieses, com um agravamento apenatório devido ao alto grau de incidência que reflete dados estatísticos assustadores e custa ao país 10,5% do PIB. É importante mencionar que a edição da Lei 13.718, de 2018, recentíssima, criminalizou também a chamada importunação sexual, tipificando a conduta como praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, com uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Anteriormente considerada como uma simples contravenção, a importunação preserva a dignidade sexual da pessoa e o bem jurídico tutelado é a liberdade sexual do ofendido e o seu direito de escolher quando, como e com quem deseja praticar atos dessa natureza. Por óbvio, nós sabemos que o sujeito passivo, que a vítima, pode ser qualquer indivíduo, independentemente do sexo ou do gênero, mas é notório, né, que a lei veio socorrer as mulheres que são constantemente molestadas em locais públicos, como dão ciências os noticiários e a mídia todos os dias. Então, o avanço legislativo, ele é patente, uma vez que a ação penal reveste de natureza pública incondicionada, tendo o Estado tomado para si a proteção
da violação à liberdade sexual, independentemente de ter havido esforço físico contra o corpo do ofendido, a chamada res ofensiva, ou a res absoluta, e também quando, independentemente de ter havido mediante grave ameaça, que é a chamada vis compulsiva. Então, todas essas normas, elas consubstanciam leis afirmativas que buscam resguardar a mulher em situação de vulnerabilidade e que demandam, sim, um especial tratamento por parte da estatalidade. O lamentável é que elas são insuficientes para colocarem um fim às condutas abusivas praticadas contra as pessoas do sexo feminino. E vejam só, mesmo após a promulgação da Lei Maria da Penha, a taxa de violência doméstica não diminuiu, ao contrário, ela aumentou. Recentemente, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, revelou que em 2016 foram registradas 402.695 agressões, um número que um ano depois se elevou para 452.988 agressões. Segundo o último anuário, de segurança pública do Brasil, acontecem diariamente 606 casos de violência doméstica com lesão corporal dolosa, que, graças ao Supremo Tribunal Federal, numa aplicação hermenêutica, numa interpretação exegética da lei, entendeu que, quando ela ocorre, a ação penal torna-se pública, incondicionada, e a mulher não pode mais desistir dela. Então, para agravar essas estatísticas que embasam as pesquisas, não são sequer confiáveis, porque esses índices, segundo consta, poderiam ser bem piores, na medida em que, no Brasil, é grande a dificuldade em mapear as informações sobre esses delitos, o que demonstra, ainda hoje, a invisibilidade do problema perante o poder público. Olha, estados como o Distrito Federal, o Espírito Santo, o Tocantins, o Mato Grosso e Roraima sequer informam os dados de violência de gênero. E, dentre os que comunicam, as piores taxas estão em Santa Catarina, seguida do Mato Grosso do Sul e Rondônia. O fenômeno do feminicídio, ainda pouco estudado no Brasil, de igual modo, não produz dados fidedignos oficiais de homicídios por sexo, e todos sabem que, dolorosamente, a morte tem nome de mulher. Agregue-se a esse flagelo a demora na tramitação dos processos de feminicídio no judiciário. Até o final de 2017, os tribunais tinham 10.786 processos para decidir, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Em outro levantamento que foi realizado pelo CNJ, demonstrou-se que, no ano passado, tramitaram na Justiça Estadual 1.448.716 processos referentes à violência doméstica e familiar, o equivalente a uma média de 13,8 processos a cada 1.000 brasileiras. E, apesar dos magistrados terem resolvido, no esforço hercúleo, 540.000 processos só no ano passado, restam ainda 908.000 pendentes de decisão judicial em dezembro de 2017. Então, desses arrolamentos que foram realizados junto às secretarias de segurança pública dos estados, as polícias e movimentos feministas, tem-se notícia de que, em média, 4,6 mulheres são assassinadas por 100.000 habitantes do sexo feminino, podendo dobrar em algumas cidades. Esses índices se igualam ou mesmo superam sozinhos a taxa total de homicídios de países europeus ocidentais e da América do Norte. Em relação à América Latina, o Brasil só perde para El Salvador, para Guiana e para Guatemala, estados onde já atuam grupos de direitos humanos para reverter esse caos que é provocado por tantas mortes. Na verdade, a violência de gênero é um flagelo de difícil erradicação e compromete todo um ideal civilizatório.
né? Leis repressoras são, com certeza, decisivas para coibir condutas abusivas e restaurar dignidades violadas, mas revelam-se insuficientes. É imperioso que a pedagogia do respeito à diferença e à alteridade prevaleça nas sociedades, a fim de que processos históricos possam reconstruir representações e papéis sociais nas relações intersexo. Eu não tenho dúvidas de que o caminho para a isonomia entre seres humanos é irreversível. Porém, há muito que se construir em prol do empoderamento da mulher, da ampliação da sua participação nos espaços públicos e da efetiva igualação. E, para isso, eu acredito firmemente que medidas proativas de caráter transitório se fazem necessárias para incrementar uma posição equilibrada entre os indivíduos na sociedade. A ação afirmativa é um princípio constitucional da igualdade e reflete a mudança de postura estatal que, em nome de uma suposta neutralidade, aplicava os seus programas governamentais indistintamente, ignorando a importância de fatores como gênero e etnia, por exemplo, né? Ao invés de conceder políticas públicas nas quais todos sejam beneficiários, o Estado deve levar em conta fatores outros nas suas decisões, não para prejudicar quem quer que seja, mas para evitar que a discriminação, que inegavelmente tem um fundo histórico e cultural, e não raro se subtrai do enquadramento das categorias jurídicas clássicas, finde por perpetuar iniquidades atávicas. E eu cito como exemplo a Lei 9.029, de 95, que proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização para efeitos admissionais ou de permanência no trabalho. E a Lei 9.504, a chamada Lei do Batom, não é, que estabelece que os partidos políticos ou coligações devem reservar um mínimo de 30% e um máximo de 70% para as candidaturas de cada sexo. Essa chamada Lei do Batom, né, num primeiro momento, ela se descortinou bastante importante para promover a isonomia da participação feminina na política, porque buscava atingir uma plataforma natural de equilíbrio autossustentado. Porém, e todos nós hoje temos visto, lamentavelmente, ela frustrou os seus propósitos, não é? As mulheres foram usadas tão somente para compor chapas partidárias pró forma, e o mais triste é que os mandatos femininos não foram ampliados. Muitas vezes eles recuaram, como é o caso, por exemplo, das prefeituras, comparativamente às eleições de 2000, 2012 e 2016. E por isso é tão relevante a aprovação da PEC 23, de 2015, que foi oferecida pela senadora Simone Tebet, que garante a reserva de 30% das cadeiras para as mulheres no Congresso Nacional, uma proposta que havia sido anteriormente rejeitada na Câmara dos Deputados sob forma de PL em 2005 e que foi reapresentada posteriormente como uma emenda constitucional. Efetivamente, a participação das mulheres na representação parlamentar é condição de aperfeiçoamento da cidadania, e não apenas pela introdução de temas femininos no Congresso, mas também por trazer um ponto de vista heterogêneo à política. Uma democracia sem mulheres é uma democracia incompleta, não tenha dúvida disso, né? E o Brasil está vergonhosamente em último lugar da América Latina no tocante à representação parlamentar feminina, atrás, inclusive, de países do Oriente Médio. Pasmem, senhoras e senhores. Na magistratura, a presença da mulher reflete também ainda uma desigualdade muito grande entre os sexos. É significativa a representatividade da mulher, na primeira instância, porque elas ingressam pelo acesso meritório, por concurso público de provas e títulos. E, por essa razão, as juízas representam 25% dos magistrados já existentes na Justiça Federal e na Justiça Comum, de primeira instância, giram em torno de 40%. Mas, nos tribunais superiores e nos tribunais de segunda instância, o seu acesso é significativamente reduzido. Atualmente, a magistratura superior conta apenas com 15 ministras, no universo de 93 ministros, se nós incluirmos o TCU.
não é, a ministra Ana Reis, porque, na verdade, todos nós sabemos que o Tribunal de Contas da União sequer integra o Poder Judiciário, mas, para elevar um pouquinho o número, vamos aqui incluir a ministra Ana Reis também, mas, na verdade, nós somos, né, no frigir dos ovos, somente 14, no universo de 93. Nas Forças Armadas, a contra-almirante está aqui, é a segunda almirante que a Marinha do Brasil promoveu, só há, no momento, 2 almirantes. Nas Forças Armadas também é diminuta a participação feminina. Sabido que a integração plena da mulher na Marinha é relativamente recente, ela é datada de 2018, quando ela pôde ingressar na Escola Naval, e no Exército ainda é vedado às mulheres o acesso à artilharia, à infantaria, à cavalaria, à comunicação e à engenharia, que são exatamente as armas que propiciam o acesso ao generalato de 4 estrelas e, consequentemente, inclusive, não é, o acesso ao Superior Tribunal Militar como ministras, porque a composição do meu tribunal, né, são 15 ministros, sendo que 10 são militares do último posto e patente, ou seja, são 10, né, generais, almirantes e brigadeiros de 4 estrelas. A mulher, no Exército, só vai poder disputar o generalato de 4 estrelas no quadro de material bélico, e, mesmo assim, concorrendo em igualdade de condições com os homens. Então, diante dessas colocações, eu penso ser fundamental a intervenção do Estado brasileiro em contraposição a uma postura de neutralidade. E este atuar, ele se reveste de uma função pedagógica, porque não apenas coíbe a discriminação e promove o nivelamento, como também serve de modelo ao setor privado para que adote iniciativas semelhantes, longe de representar, de refletir um caráter assistencialista. Ele reflete um ideal de cidadania que propõe romper estruturas arcaicas de injustiças históricas. E, por isso, a importância das ações afirmativas, sabido que a humanidade ainda vive confinada em lugares pré-estabelecidos na hierarquia social dos seres sexuados. E, nesse entrelaçamento do mundo natural com o mundo social, muitas vezes injusto e desigual, as mulheres apercebem-se daquilo que carecem e do que gostariam de ser. A história do feminismo possibilita reflexões sobre a construção coletiva da identidade feminina apartada da cultura sexista e patriarcal e propicia percepções mais justas, legítimas e equânimes sobre o outro. E nessa trilha, e já caminhando para a conclusão, uma mobilização de forças junto à sociedade deve ser intentada com vistas a promover mudanças de mentalidade para afirmar-se a tolerância e o respeito, educando os cidadãos e não apenas punindo-os, a fim de serem extirpadas a violência real e a violência simbólica perpetrada contra o sexo feminino e as minorias em geral do inconsciente coletivo da nação. A questão é complexa e espelha um longo caminhar histórico, um caminhar que se iniciou em 1879, quando as mulheres conquistaram o direito de frequentar as universidades no Brasil, avançou em 1932 com o sufrágio universal e vem se consolidando no cenário jurídico e político nacional por força das incessantes lutas que reivindicam, sobretudo e acima de tudo, em busca do respeito, da diferença e da alteridade na construção do processo democrático. Muito obrigada.